Confissões de Santo Agostinho é considerada a primeira autobiografia já escrita. É uma obra de grande fôlego do filósofo nascido em Tagaste, na atual Argélia. O livro é uma conversa de Agostinho com Deus, onde ele faz suas confissões, como o título indica. Nos diálogos com Deus, Agostinho o chama de diversas formas, como a luz de meus olhos na escuridão, médico da alma, luz de todas as mentes e juiz excelente. No livro, Agostinho fala, entre tantos outros assuntos, de sua criação, de seus pais, sobretudo de sua mãe, a quem dedica várias páginas e que depois vira Santa Mônica. Fala de sua relação amorosa com uma jovem que resultou no nascimento de seu filho chamado Adeodato. Relata suas experiências quando ele parte para Roma e Milão. O livro traz uma gama imensa de considerações profundas sobre os mais variados assuntos e também faz inúmeras indagações que nos fazem pensar. Agostinho se pergunta se viveu outras vidas antes da vida que possuía, questiona o que é o belo, o que é o tempo, discorre sobre a memória, divaga a respeito dos dons distribuídos entre as pessoas, fala sobre a saúde e o prazer que os alimentos proporcionam, fala sobre a criação, o caos, a matéria informe, a origem do mundo, discorre sobre as mais variadas interpretações que as passagens bíblicas podem suscitar, reflete sobre a idolatria, a paz, a discórdia, sobre o comportamento de seus alunos, sobre os livros que leu e que o influenciaram. Fala de sua experiência com algumas doutrinas, como o maniqueísmo e o ceticismo, que depois ele acaba abandonando. O livro é farto em passagens admiráveis. Em certo momento da obra, ele faz uma reflexão interessante quando ele perde um amigo com o qual tinha uma grande afinidade. Eu também, de um certo modo, já fiz essa reflexão algumas vezes quando certas pessoas desapareceram da minha vida. Vejam o que Agostinho fala sobre esse assunto. Todas as coisas que um dia compartilhamos tornaram-se uma distração torturante. Meus olhos ouviam em todo lugar, mas não ouvia. Passei a odiar todos os lugares, pois nenhum deles o continha, pois nenhum deles podia me dizer: veja, ele está vindo, como quando acontecia quando estava vivo, mas ausente. Em outra altura do livro, depois de examinar bastante seu passado, segundo ele mesmo cheio de pecados e erros, ele se faz uma pergunta na obra que eu acho bastante impactante. O que sou eu para mim mesmo sem ti, no caso Deus, senão um guia para a minha própria queda? Embora eu seja agnóstico, eu acho essa indagação muito bonita. Agostinho narra em detalhes situações curiosas, como a do dia que o pai dele percebeu no banho que ele estava virando homem. Agostinho fala também que, quando jovem, para não desagradar os amigos que eram despudorados, ele acabava praticando ou mentia que praticava algum pecado para se sentir aceito, algo que não é incomum entre os adolescentes. Uma das passagens marcantes da obra é quando ele confessa, arrependido, que roubava peras com os amigos, mesmo sem ter fome, apenas para roubar mesmo, por mera diversão. É legal perceber o quão esse livro tem de humano. Na obra, Agostinho deixa claro sua influência do filósofo Platão, da preponderância das ideias sobre a matéria. Primeiro, ele reflete: com o coração endurecido, um mistério até para mim mesmo, eu concebia que qualquer objeto que não se estendesse por um certo espaço, nem se difundisse, nem se condensasse, nem se expandisse, nem tivesse ou pudesse receber tais dimensões, acabava por ser nada. Pois naquela época minha mente somente concebia formas semelhantes às que meus olhos estavam acostumados a contemplar. Também não podia enxergar o ato de pensar, pelo qual formava
aquelas imagens que era em si mesmo imaterial. Como poderia formá-las se não fosse uma entidade mensurável? Depois, após ter lido os livros dos platonistas e aprendido a buscar pela verdade material, vi que as tuas coisas invisíveis são entendidas pelas coisas criadas. Por fim, ele deixa a vida mundana e passa, segundo ele mesmo, a se dedicar a prazeres mais elevados. Vejamos, quão doce tornou-se para mim, de repente, deixar de desejar a doçura daquelas futilidades, e agora tornara-se grande alegria afastar-me daquilo que antes temia perder. E também reflete que a minha alma não se rebele contra si mesma, cedendo a imagens que apelam para os sentidos, cometendo corrupções degradantes. Agostinho se pronuncia sobre a luta que era travada dentro dele entre o que ele considerava o bem e o mal, o espiritual e o carnal. Outra passagem admirável da obra é quando Agostinho diz a Deus: faça-me casto e continente, mas não agora. Ele queria, na verdade, se livrar do pecado, mas queria que isso não fosse exatamente naquele momento, porque ele ainda desejava curtir a vida. Muitas vezes nós também agimos assim na vida, procrastinando, adiando aquilo que julgamos importante para nós, mas que exige abrir mão de algo prazeroso. Bom, fica a dica de leitura desse livro poético, abrangente, cheio de belas passagens e grandes reflexões.